Olá pessoal, eu sou o Daniel da turma 122, integrante do grupo que compõe também a Vitória, o Caio, o Vitor e o Bruno. Bom, nesse trabalho de DP3, que é Medicina do Trabalho, nós fomos encaminhados de ir para a Barra do Ceará para o posto Linneu Jucá. Lá, nós fomos responsáveis por uma área, que era a área azul, e fomos acompanhados de uma ACS, responsáveis também pela área azul. O nosso trabalho lá era avaliar a área em si, a área azul, e procurar alguns agravos, alguns problemas relacionados à medicina do trabalho. Então, começamos a explorar o território, junto com a ACS, que já tinha conhecimento do território, e destacamos alguns pontos que a gente formulou no mapa. Esse é o mapa construído pela minha equipe, do qual a metodologia da construção do mapa, os professores podem enviar um vídeo para vocês explicando, como enviaram para a gente. Então, essa aqui é uma região da área azul, no qual a gente explorou junto com a ACS e destacaram-se 5 pontos, que são uma metalúrgica que produz calhas de zinco, um galpão dos quais os pescadores utilizam para guardar materiais ou para dormir depois das viagens, o local onde os pescadores ficam em si, com os barcos, onde eles partem para alto mar. Aqui é um restaurante localizado na mesma avenida e um pouco mais para frente é uma borracharia junto com um mercadinho no seu trabalho e faz todos os processos. No primeiro ponto, que é a metalúrgica, existem alguns funcionários que têm um vínculo empregativo que usam equipamentos de proteção individual. Explorando um pouco como é a atividade laboral deles. Percebemos que havia muito movimento repetitivo e isso poderia gerar alguns problemas, como na coluna, no ombro e no cotovelo. Principalmente também existia o risco de pegar tétano, porque eles trabalhavam com materiais cortantes, alguns estavam enferrujados. E perguntando um pouco sobre vacinas, percebemos que eles não tinham vacinas e também não iam até o posto para procurar se vacinar. Outro ponto importante, que é o restaurante Albertos, do qual a gente falou com o proprietário do restaurante. Ele afirmou que o único problema que ele tinha relacionado ao trabalho seria relacionado a carregar peso. Então ele tinha algum problema de coluna e também nas mãos, relacionado à carga de peso excessiva, mas ele falou que estava melhorando com alguns alongamentos que o médico tinha passado. Outro ponto que a gente vai citar é a borracharia barra mercadinho, no qual o dono da borracharia, que também é o dono do mercadinho, ele faz trabalha com materiais pesados, como galões de água, do qual ele entrega. Então, ele pode ter problemas de coluna, pode ter problemas relacionados à carga de peso excessiva. E ele também trabalha com materiais químicos na borracharia, podem liberar substâncias que podem fomentar câncer ou algumas outras doenças. Agora focando na parte mais importante, do qual a gente conversou com o grupo e decidiu que a gente devia voltar na segunda visita, foi a região dos pescadores. Bom, os pescadores são profissionais autônomos, existem algumas parcerias com a prefeitura, mas nem todos são pescadores nativos, então existe uma certa legislação que deve ser acompanhada. A gente escutou das professores, da ACS em si, que a legislação abordava apenas os pescadores que eram nativos. Então, os pescadores que não eram considerados nativos não tinham um amparo financeiro em épocas que era proibido a pesca ou em épocas que não era permitida a pesca. Enfim, os pescadores se concentram embaixo da ponte da Barra do Ceará, na Avenida José Lima Verde, que é essa avenida destacada aqui no mapa. Em frente ao local onde eles ficam, existe um armazém. Esse armazém, nesse armazém é colocado vários materiais de pesca em si, no quais os pescadores pegam quando vão fazer suas viagens, e alguns deles acabam dormindo no armazém. Esse armazém é um espaço totalmente insalubre,
onde há um acúmulo de materiais, acúmulo de água parada. Existem diversos animais como baratas, ratos, cachorros, gatos, galinhas. Então existem riscos de contrair doenças como ser infectado por algum animal, como escorpiões, aranhas, e contrair algumas doenças como leptospirose ou dengue em si. Em relação ao trabalho dos pescadores, a gente acabou visitando os barcos onde eles trabalham e perguntando um pouco mais sobre a jornada de trabalho deles. Fisiculturista, vai! Vai, Vitória! O ambiente que eles passam em alto mar, que é em cerca de 2 semanas que eles passam em alto mar e 2 semanas na terra, é um ambiente totalmente insalubre. Os barcos não possuem banheiros, é um espaço totalmente pequeno para os tripulantes. Normalmente vão 4 ou 5 pessoas num espaço de 6 metros quadrados no máximo, muito apertado. O fogão que eles utilizam é totalmente precário, eles têm que levar todo o gás. A água ou então o diesel para semana. E os alimentos que eles levam são conservados em sacas de gelo. Então, além disso, existem problemas como o sol, que eles ficam constantemente com sol. Existem problemas também em relação ao mergulho, porque eles não possuem equipamentos de proteção. Existem problemas relacionados ao sol, porque os pescadores ficam constantemente expostos a ele, só que eles não usam nenhum equipamento de proteção. Eles não utilizam protetor solar, nem aquelas camisas UV de proteção. Então isso pode gerar problemas como câncer de pele, entre outros. Em relação ao mergulho, eles não possuem cilindros de oxigênio. Então eles mergulham auxiliados de uma corda, vão até o fundo, não possuem um cilindro de oxigênio regulamentado. A descompressão deles é totalmente banal, não há um acompanhamento, também não há um treinamento. Então podem gerar vários problemas como embolia, entre outros problemas. Um pescador em si, que a gente conversou com ele tinha vários problemas relacionados ao mergulho, que ele mesmo destacou. Então, também pode se relatar que há perigo em relação ao mergulho, com corais, pedras, que o mergulhador que está sozinho lá em alto mar pode acabar se cortando ou batendo e perder a consciência. Também há perigos com os animais em si. Como um próprio pescador havia relatado, ele estava pescando um peixe que era violento e muito grande na época, e na hora que ele estava pescando, que ele achou que tinha conseguido capturar, o peixe voltou contra ele e acabou atrapalhando e batendo na cabeça dele. Nesse momento, ele não conseguiu fazer o processo da descompressão e teve que subir rapidamente. Isso acabou gerando vários problemas sistêmicos no corpo dele. Então, também há um problema relacionado à fiscalização, tanto da Marinha como do IBAMA. Que esses pescadores, que como são irregulares, normalmente eles são presos constantemente pelo IBAMA ou pela Marinha. Também não há equipamentos como coletes ou colete salva-vidas. Então, galera, a gente visitou, no caso ali da Barra, a gente ficou ali perto dos pescadores, né? Que foi o que mais chamou a nossa atenção. Também nós passamos ali pela fábrica de calhas, que vai ser mais bem exemplificado todo o nosso trajeto no vídeo que contém o mapa, certo? E uma coisa que nos chamou a atenção, inclusive que nós falamos com a professora Maximília, foi a questão dos pescadores. Porque nós vimos o quê? Que era o local que nós poderíamos traçar estratégias, nós poderíamos traçar medidas para que a gente mude aqueles riscos aos quais eles estão expostos. Por exemplo, nós entrevistamos nas 2 oportunidades que nós tivemos lá, o seu Zé,
foi a primeira vez, né? Que ele era um pescador bem antigo, já era um senhor de idade. E na última vez nós entrevistamos o seu Ivanildo, que era um homem mais ou menos de 30, 40 anos, certo? E o senhor Ivanildo ele deu uma entrevista um pouco mais completa acerca do cotidiano dos pescadores. Por exemplo, nós observamos que lá, no seu Ivanildo, ele pescava desde criança, certo? Adolescente, mais ou menos. E nós observamos também que lá existem pescadores muito idosos, existem pescadores novos, 16, 17. Trabalha aqui gente toda a idade, mais ou menos. Trabalha tudo da idade. Trabalha de menor a velho. Certo? E que nessas viagens eles ficam cerca de 5 a 7 dias no mar e passam e fazem 3 viagens em um mês, certo? A gente pode colocar as fotos dos barcos e caso vocês visitem o local, observem o estado dos barcos, porque é bem impactante ver em qual tipo de barco eles vão. E eles mesmos reconhecem isso. Tanto que seu Ivanildo disse assim: você teria coragem de entrar num barco desse e ir para alto mar? Ele mesmo reconhece esse tipo de risco, certo? Então, nesse processo produtivo, nesse barco vão cerca de 5 pessoas. O seu Ivanildo é dono do barco. Que são dois. O seu mergulho, você mergulha sozinho ou vai alguém com você? É só um. É só um que desce. Aí fica outro cinco esperando? Uma lancha, é 5 pescadores. 2 mergulhadores, 2 mangueiristas que a gente chama, né? E o mestre. O cara. Por exemplo, eu sou mergulhador. Que são 2 mergulhadores, 2 mangueiristas e um mestre, certo? E eles caçam tanto lagostas quanto peixes, né? O método de caça de lagostas dele, no caso, é com o uso de arpão. Então, o que acontece? Vai um mergulhador, segundo o seu Ivanildo, esse mergulhador fica um turno todo, por exemplo, de 8 da manhã ao meio-dia, e se ele estiver cansado, vai outro mergulhador que fica de 2 da tarde até umas 5 da tarde, certo? E o que acontece? Eles estão tanto expostos ao risco de se ferirem com o arpão, certo? Como o principal risco que eles relatam é o risco de descompressão. Então, a descompressão, né? O que aconteceu comigo, não tinha dinheiro para ir. E a primeira vez eu só escapei porque tem um coroa ali que é meu amigo, ele que gastou lá na cama de descompressão. Eu tô todo lixado. Dia de pouca descompressão, às vezes, dá problema. É aquele risco que é quando eles estão lá embaixo, na água, eles sobem rapidamente, eles podem perder o oxigênio e sofrer a síndrome da descompressão, certo? Tanto que seu Ivanildo relatou que ele ficou inválido por cerca de 6 meses, ele não conseguia mexer as pernas por cerca de 6 meses por causa da síndrome da descompressão, certo? E ainda relata algumas dores, coisas do tipo. Além disso, foi observado durante as entrevistas que muitos deles, ou a maioria, quase unanimidade, não usa protetor solar, e muitos deles também não sabem se as vacinas estão em dia. É importante salientar isso porque seria muito bom numa campanha de vacinação e de conscientização desses pescadores acerca das vacinas, porque eles estão expostos a facas, a objetos pontiagudos, né? Principalmente os barcos são bastante enferrujados, então há o risco de tétano, bem como de outras doenças, entendeu? Hepatites e afins. Além disso, eles relatam um grande entrave com o órgão fiscalizador, que é o IBAMA, porque o que acontece? Esses pescadores, eles vêm de uma geração que eles só sabem fazer isso da vida, segundo o seu Ivanildo e segundo outros, e eles não sabem fazer outra coisa além disso. Então, quando há o período de defeso, esses pescadores ficam impedidos por lei, né, ficam impedidos de fazerem a sua atividade, e muitos deles acabam
burlando esse sistema a fim de que não fiquem sem emprego e sem seu sustento, porque eles só ganham sustento se eles forem para o mar, tá? Então é outra coisa, uma outra intervenção que pode haver aqui, não é uma intervenção na área de saúde, mas sim uma intervenção jurídica a fim de que regularize a situação desses pescadores. Porque o que acontece? Seu Ivanildo, por exemplo, foi preso 5 vezes pelo IBAMA, segundo ele, e teve que pagar multa, etc, etc. Então há essa briga dos pescadores com o IBAMA. Então seria interessante regularizar a situação, regularizar os pescadores, né, fazer todo aquele levantamento de quem é pescador mesmo, para que haja uma espécie de compensação durante o período de defesa, a fim de que esses pescadores não sejam prejudicados, bem como os peixes e os organismos que estão no seu período de reprodução não sejam prejudicados também. Agora, gente, o que a gente estava falando com a professora Maximília, que seria de extrema importância e que nós vimos que poderia causar mais impacto para essa atividade laboral, é o que? É porque esses pescadores, eles na sua maioria não possuem um ensino médio, não possuem nenhuma instrução, e muitos deles não sabem como reagir a algumas situações de risco. Por exemplo, a gente perguntou como é que acontece quando um deles passa mal ou sofre algum acidente em alto mar. Eles relatam que os barcos eles ficam em comunicação, então sempre tem um barco indo para o alto mar e tem um barco voltando do alto mar. Então, se ocorre um acidente, né, por exemplo, um afogamento, ou um choque, ou um corte, um barco que está voltando geralmente passa e busca essa pessoa que está enferma, certo? Porque eles não, na maioria das vezes, eles não vão voltar, porque pode comprometer a pesca. Então, o que acontece? As ações que nós falamos com a professora e que nós vimos que pode ter um grande impacto nessa comunidade de trabalho é o que? Traçar estratégias que busquem ensinar os pescadores, certo? Ações de primeiros socorros, de ATLS, certo? De como proceder em determinadas situações. Então seria interessante, por exemplo, uma liga de emergência, fazer um estudo, buscar ações com ligas de ortopedia, ligas de cirurgia e por aí vai, seria uma boa, e buscar conscientizar e ensinar esses pescadores como proceder diante de algumas situações, porque muitos deles não têm noção, certo? Um exemplo, o seu Zé, que nos deu a primeira entrevista, ele sofreu um infarto e um derrame em alto mar. Então, tanto o infarto quanto um derrame é de suma importância o rápido atendimento, é de suma importância o rápido reconhecimento dos sintomas, não é? Então, é de suma importância que eles aprendam a reconhecer os sinais, que eles aprendam a prestar os primeiros socorros, que eles tenham o conhecimento acerca da importância da vacinação, que eles tenham conhecimento acerca dos riscos que eles estão expostos. Então, basicamente, o campo que é de maior riqueza, que pode trazer o maior benefício para essa população que vive naquele entorno, é o fato dos pescadores, é a área dos pescadores. Eu vejo que pode ser um projeto muito bom, que essas ações de primeiros socorros podem trazer uma boa vivência laboral para eles, melhorar muito o cotidiano de trabalho deles, bem como esses problemas jurídicos com o IBAMA. Seria muito importante essa resolução. O primeiro risco que vai botar agora nessa época, né? A gente estava trabalhando lá no mar, fazendo pé, né? Muito trovão, raio demais, chuva demais e a gente tem que enfrentar. Aí agora vai parar o inverno, aí agora é o vento demais. Saindo do Marcelo e entrando. O senhor disse que o senhor mergulhava no mar, no coral, no Recife, muita pedra no mar. Não, não. Tem áreas que é só areia, tem áreas que é só lama. Aí já se acidentou assim quando foi mergulhar?
Bom, gente, meu nome é Vitória, eu sou uma das integrantes da equipe que fez essa visita na Zona Azul do Lineu Jucá. E a gente espera que todos os métodos de trabalho e os riscos inerentes a esse trabalho que a gente elencou aqui para vocês sejam úteis na elaboração de medidas para essa comunidade que já é tão carente. E a gente espera, assim como os professores passaram para a gente, que vocês consigam elaborar medidas efetivas e medidas claras, que realmente vocês auxiliem eles aonde encontrar esses objetos que vão melhorar o trabalho, que tipo específico de objetos eles têm que usar, que tipo específico de luva, máscara, que tipo de vacina eles têm que tomar, onde eles podem encontrar. Enfim, a gente também espera que esse trabalho seja tão esclarecedor para vocês quanto foi para a gente e que ajude a comunidade, que é o nosso principal alvo.